Olá pessoal, meu nome é Elia Jabur, eu vou apresentar um episódio especial aqui, bem chato, porque é uma polêmica das mais rasteiras que existem, né? O especial do Meia Noite de Pequim, barra socialismo do século XXI, tratando das razões pelas quais o comunismo não pode ser equiparado ao nazismo, né? E isso tudo levantado principalmente por liberais após a demissão do tal do Monark, né? Eu nem sabia que existia esse cara, sei como que eu sou ligado nisso daí, né? Após a declaração que ele faz sobre a legalidade do partido nazista, a necessidade disso, por uma questão que envolve liberdade de expressão, etc, etc, né? O primeiro ponto que eu trago é o seguinte: o nazismo e o comunismo, depois eu vou entrar em outros pontos do debate, são dois corpos ideológicos completamente diferentes. O primeiro corpo ideológico, que é o nazismo, que não é um corpo político ideológico, ou seja, o nazismo tem origem, inclusive em uma negação da filosofia clássica alemã, a filosofia de Kant e Hegel, que é a que gera o marxismo, inclusive, tem origem do chamado romantismo clássico, no irracionalismo filosófico, né, que negam toda essa tradição da filosofia clássica alemã, né. E uma das características do nazismo, assim, que coloca ela o oposto do socialismo e do comunismo, é que eles colocam o Estado na frente da sociedade, enquanto que o socialismo e o comunismo nem existe Estado, né? Seria a sociedade na frente do Estado. Essa é uma diferença brutal, assim, básica, e de concepção de Estado. A segunda diferença, que não dá para colocar no mesmo bolo, já vou entrar nessa questão dos liberais e tal, é que o nazismo ele é uma ideologia, um corpo ideológico, político-ideológico, que pressupõe a existência de um ente geneticamente superior ao outro, ou seja, parte do pressuposto de que existe uma raça superior à outra e de que essa raça ela teria direitos de senhorio sobre as demais raças inferiores. Então, quando você vai observar as consequências disso, né, é o racismo, é o antissemitismo, é a eugenia e assim por diante. Ou seja, tudo isso é parte do bolo que envolve o nazismo enquanto teoria e prática, enquanto teoria prática, enquanto filosofia política. O socialismo é um movimento oposto a isso. Ele não somente prega, mas como ele trouxe no bojo da sua existência enquanto força política, possibilidades reais de libertação social e de emancipação de povos inteiros, né? E de nações inteiras. Eu coloco aqui o seguinte para as pessoas que falam que o nazismo e o comunismo são a mesma coisa, né? Qual o movimento de libertação nacional no mundo, ou seja, dos países africanos e asiáticos, tinham como referência o nazismo? E quantos movimentos de libertação nacional tinham como referência os valores marxistas e socialistas, comunistas, etc.? Nenhum. Ou seja, a grande inspiração para a questão anticolonial no mundo foi, vamos dizer assim, a experiência soviética, né? Ou seja, a experiência soviética deu esse subsídio. Vamos pegar outro ponto: as lutas antirracistas e as lutas de emancipação feminina no mundo durante as décadas de 20 e 30 e em muitos casos até hoje. Qual que é o corpo ideológico e qual que é o país que dava, vamos dizer assim, que servia de inspiração aos movimentos antirracistas na Europa e nos Estados Unidos e os movimentos de emancipação das mulheres? Era o nazismo? Não era o nazismo, muito pelo contrário. O comunismo, as ideologias de orientação influenciadas pelo marxismo eram e ainda são o grande suporte das lutas antirracistas nos Estados Unidos, na Europa e no resto do mundo. Quando, na verdade, o nazismo é simplesmente o oposto, é a afirmação da superioridade de uma raça sobre a outra, né? E da afirmação de um gênero sobre o outro. Então, acho que aí já se colocam diferenças brutais, porque o que acontece? O comunismo matou milhões de pessoas, o nazismo também. E é muito fácil colocar essas diferenças entre uma coisa e outra e borrar a diferença a partir disso, né? Sem falar, por exemplo, eu não gosto de fazer isso que eu vou fazer agora, né? Da condenação à morte de 2 milhões de indianos de uma vez só. Isso está documentado por Churchill por conta de uma revolta anticolonial na Índia, por exemplo. E em socorro dessas pessoas que foram cercadas, vamos dizer assim, pelo exército britânico, para serem mortas de fome, a União Soviética, época, veio a ajuda delas, oferecendo comida àquelas pessoas, né? Então, existe todo o histórico que coloca
os dois corpos filosóficos e políticos em dois pontos diferentes. Mas olha, Elias, existem pessoas que são pessoas sérias, né? Vamos pegar aqui duas pessoas o Glenn Greenwald e o Chomsky, que defendem a legalização da manifestação individual dos nazistas, é o que dá, por exemplo, guarida para os comunistas. Pessoal, esse é um argumento dos mais tortos que existe. Primeiro, quando as pessoas elas apelam para a liberdade individual de se expressar como uma forma de legalizar tal ou qual pensamento, mais absurdo que ele seja, por mais racista que ele seja, por mais antissocial que ele seja, por mais anti-humano que ele seja, primeiro que ele está preso àquela velha separação entre liberdade real e liberdade formal que o Hegel já superou na época dele, ou seja, ele já demoliu Kant nesse debate naquela época, né? Então não vale nem a pena voltar nisso. Mas eu trago um outro elemento aqui, né? Quem faz esse tipo de defesa não observa, tá, que uma democracia sadia ela não é precedida pelas liberdades individuais. As liberdades individuais elas são garantidas pela existência do Estado Democrático de Direito. E a existência do Estado Democrático de Direito, antes dela se meter na vida das pessoas, sobre o que elas vão fazer ou não vão fazer, ela regula a relação entre as pessoas. Existem dois pontos aí que são necessários. A defesa da política e a defesa do direito. Ou seja, a minha diferença com você vai ser mediada pela política e pelo direito. Mas um Estado de Direito, né, ele, ao proibir que uma pessoa se manifeste em favor de uma ideologia racista, ele impede que prospere na sociedade corpos ideológicos que sustentem a violência de uma pessoa sobre a outra, simplesmente porque alguém é branco e por alguém é negro. Então esse argumento do Chomsky e do Glenn Greenwald não se sustenta por 2 minutos. É aquela velha história da Hannah Arendt, que nós fizemos um vídeo aqui, que coloca nazismo e comunismo no mesmo plano por serem dois regimes totalitários. É o absurdo dos absurdos, né? As pessoas não conseguem observar 5 palmos na frente do nariz, desculpem, e perceber o que aconteceu em Stalingrado. Ou seja, de um lado existia um exército que representava o Lossurdo chama uma raça dos senhores, que tinha um claro propósito de colonização do leste europeu e da União Soviética, e estava avançando a esse ponto até chegar em Stalingrado. Não dá nem para dizer o que eles fizeram durante o caminho, né? Ou seja, campo de concentração, trabalho escravo, aquela coisa toda, né? Em Stalingrado ocorre o que o Domênico Lossurdo chama da maior luta de classes do século XX. De um lado, esse exército de senhores escravos, e de outro, o Exército Vermelho Soviético, composto por operários camponeses, um exército multiétnico e que representava, naquele momento, a única possibilidade real de manutenção das liberdades em todos os aspectos dela no mundo ao qual nós vivemos hoje. Ou seja, aquela batalha de Stalingrado foi a batalha. Primeiro foi uma grande luta anticolonial entre um país que queria colonizar o outro e o outro estava resistindo. E outro sobre 2 concepções de Estado e de sociedade completamente diferentes. Não existe base de comparação, né? Ou seja, não tem, as pessoas precisam acabar com essa coisa de, ao final de qualquer discussão, cair nos braços da Hannah Arendt e dizer que tudo é totalitarismo, quando, na verdade, o que existe são histórias de formações sociais diferentes. Ou seja, a União Soviética ela não escolheu se armar até os dentes porque ela achava isso bonito. A União Soviética ela vivia sob uma ameaça existencial permanente durante as décadas de sua existência. Começar pela ameaça dos nazistas, né? O que me chama atenção, pessoal, também nesse debate todo aí. Primeiro, vamos lá, pessoal, quando se fala que nazismo e comunismo é a mesma coisa, você está colocando um Pinochet no mesmo plano do Amílcar Cabral, por exemplo. Você está colocando um Salazar no mesmo plano de um Patrice Lumumba. Ou seja, olha os líderes anticoloniais inspirados no comunismo, inclusive na União Soviética, que foram assassinados na África, na América Latina, e olha os tipos, né? Os tipos que você coloca no mesmo plano quando faz essa comparação entre nazismo e comunismo, fascismo e comunismo. Não dá para colocar o Pinochet no mesmo plano do Amílcar Cabral, do Patrice Lumumba, do Agostinho Neto, né? Isso aí é algo que não tem o menor cabimento uma coisa dessa. Agora, o que eu acho interessante e que ninguém entra nesse debate, poucas pessoas entram nesse debate. Vocês já perceberam que quem defende, por exemplo, quem vem com esse debate, ou seja, primeiro que eles ficam quietinhos no canto deles. Aí você entra no Twitter, por exemplo, e você vê esses não vou citar nomes aqui, né? Vamos dar muita... Já que estão mexendo na liberdade individual de tal pessoa em defender a existência de pessoas que falam disso, daquilo,
tem que haver proibição do comunismo também. Geralmente são liberais. Não são nem os nazistas que são os primeiros a se manifestarem abertamente dessa forma, são os liberais. E aqueles liberais que se dizem clássicos, ou seja, o defensor das liberdades, do Adam Smith, aquela coisa toda, né? Qual que é a relação desse pessoal todo com o nazismo mesmo, hein, pessoal? O Georgi Dimitrov, ele foi líder da Terceira Internacional Comunista, e ele foi julgado em 1933 pelo incêndio do Reichstag. Evidentemente foi uma armação nazista para poder colocar na ilegalidade dos comunistas, e o juiz foi cair na besteira de perguntar para ele o que ele achava do nazismo, né? E ele disse muito claramente, olha, o nazismo é um fenômeno cíclico, inerente ao capitalismo, e fez uma previsão genial, né? A próxima vaga fascista virá do outro lado do Atlântico. Eu pergunto para vocês, qual a diferença das políticas econômicas que os liberais que estão aí defendendo aí no Twitter, esse pessoal defendem com a eugenia, por exemplo, e com o neodarwinismo social? Porque no fundo, ou seja, aquela coisa que é inconsciente, os liberais namoram o tempo inteiro com o neodarwinismo social, com a eugenia e claramente com o racismo, até porque quem mais sofre com teto de gás, por exemplo, são os negros, né? Eles namoram com isso no subconsciente o tempo inteiro, porque o liberalismo é a outra face da moeda do nazismo. Na minha cabeça isso é muito evidente, isso daí. Prestem atenção nesse tipo de coisa, tá? Eu não sei se esse vídeo ajudou em muita coisa, eu acho que eu fui tomado um pouco pela emoção, mas eu acredito que dá para situar muito bem por que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Antes das liberdades individuais, existe o Estado de Direito, né? E são essas liberdades individuais que estão fazendo com que metade dos americanos não tomem vacina, por exemplo, levando à morte a quase 1 milhão de pessoas naquele país. Eu quero ficar por aqui, um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Eu falo aqui já na base um pouco da emoção, porque é o típico de falsificação da história, né, que não tem condições da gente ficar levando isso por muito tempo.